Péssima notícia para o Palmeiras. Piquerez rompe o ligamento. A gente vai passar aqui todas as informações para vocês. Uma situação muito complicada. Força para o Piquerez, inclusive. Vamos atualizar vocês dessa situação aqui, os procedimentos, quanto tempo de retorno. E tem também o Anderson Barros aí mandando um recado, né, para o Dudu. Tem a questão aí do. Ele abriu o jogo aí sobre a situação do Dudu meses depois. E vamos falar aqui sobre esses dois assuntos. E estamos de volta, hein? Estamos de volta, senhor Orlando Dias. Já tem aquela situação, você já voltou, eu voltei agora, né? Mas tem aquela frase, né? Os caras falam, você precisa de 21 dias para formar um novo hábito. Engraçado, eu fiquei 3 dias sem trabalhar e eu já acostumei. Não precisei de 21 dias, não. Maluco, 15 minutos que eu fui lá, pedi uma pina colada e eu sentei na espreguiçadeira, já tava muito bem acostumado, velho. Tudo que a gente fica caçando coisa pra se coçar, né? A gente ainda não consegue desligar, mas foi bom, velho. Foi bom essa parada aí. A gente, inclusive, deve fazer mais vezes. Eu acho que a gente podia acompanhar a data FIFA jogar com futebol, cada data FIFA a gente para junto porque é complicado. E essa aqui rendeu coisa ruim, pelo amor de Deus. Mas tá bom, a parada, a nossa, pelo menos, foi bem proveitosa pra gente. Mas dá pra ver que você tá mais sereno, né? Você não tem passarinho pra dar água, você não precisa ficar correndo atrás dos meninos nas férias, né? Você tá tranquilo. Eu era um olho aberto, o olho fechado, assim, ó, cara, olhando pra ver se os meninos afogavam. É aquela situação, cara, né? Você descansa, mas você não descansa, né? O duro que eu tenho uma empatia muito grande, porque eu via no hotel lá, tinha muita criança, né? Assim, tinham os recreadores e tal, mas que eu nem sou pai, eu ficava olhando, mano, como que essa criança tá sozinha aqui na praia, assim, e tal, aí tem alguém perto, mas, mano, não tá tão perto quanto deveria. Aí eu fico imaginando os pais, né, cara? É um negócio muito louco mesmo isso daí, velho. É puxado mesmo, cara. Quem tem aí sabe. Mas enfim, estamos descansados. Inclusive, agradecer a rapaziada aí, ó, que permaneceu firme, né? Uma hora gravava eu, outra hora gravava o Erlan. E a rapaziada se manteve firme aí, participou bastante dos vídeos. Agradecer demais vocês aí nesse período, né? Que entendeu que nós somos seres humanos e precisamos descansar um pouquinho. Agradecer aí o retorno de vocês, a audiência também de vocês. E vamos junto aqui, ó, já dá like no vídeo se você conhece o nosso trabalho, por gentileza. Se você não nos conhece, muito prazer. Eu sou o Bruno Ramos, esse cara do meu lado é o Orlando Dias, e todo santo dia tem vídeo sobre Palmeiras, futebol feito de maneira muito leve. Vamos às notícias, deixa o seu like no vídeo se você gostar, né? Aí no final, você que não nos conhece, se você gostar no fim do vídeo aí, você deixa o seu like e se inscreve no canal. Fechado, senhores? Vamos falar aqui primeiro de Anderson Barros, hein? Ele que abriu o jogo aí, falou do caso do Dudu, ele resolveu falar ali da quebra de confiança, né? Porque a saída de um ídolo ela não é fácil, né? Ela virou uma guerra pública ali na época. E para relembrar ali, sem enrolar muito, né? O momento de 2024 em que o Cruzeiro anunciou um acordo com o Dudu, a torcida ficou bem brava nesse sentido. E no fim do ano, a relação que já estava desgastada, ela acabou em rescisão. O Dudu foi para o Cruzeiro. Só que o ponto que o Barros bateu com força ali é o seguinte, né? Foi o áudio. Ele deixou claro que, para ele, gravar conversa sem autorização, isso para em processo, né? Se costuma dar em processo, é um negócio meio inadmissível ali na questão dele. E aí você entende o recado ali, né? Da cultura de trabalho que ele tanto disse, o dirigente e o jogador ele começam a se tratar ali como inimigo, gravador ligado, você tentando se proteger, né? Pegar alguma coisa errada nesse sentido, você acaba se complicando e no áudio você pode até notar ali que a postura do Barros ela foi... Acho que foi bem, ele conduziu bem a situação com o Dudu, né? E tem um outro detalhe também, o Dudu já teve um momento lá atrás em que ele pediu para sair ali por questões pessoais, né? Foi pro Catar, etc e tal. E o Barros veio nessa questão aí de comentar que o Dudu falou que faltou respeito, né? Falou que não teve a mesma transparência, né? Falou que é inadmissível o comportamento de gravar, sem autorização. Enfim, ele falou que foi uma falta de respeito muito grande do Dudu. O que você enxerga, cara, a respeito dessa situação do Barros aí que ele colocou na mesa? Lembrando que a gente teve uma situação aí do Abel com o Al-Sadd, né? Que foi a questão ali também da assinatura do contrato, que o pessoal comentou, né? Falar, se o Barros falou do Dudu, por que ele bancou o Abel, né? Nesse sentido, você acha que as duas situações elas se equiparam? O que você pensa a respeito? Olha, eu arrisco dizer que é uma parada realmente muito pessoal, né? Teve alguma quebra, acho que esse lance do áudio, outras coisas aí, que devem ter pesado pessoalmente, que eu trouxe a fala do Barros em relação ao Abel, ele parecia muito mais tranquilo, digamos assim, tipo, o Abel vacilou, errou pra caramba também, ele basicamente falou assim, o Abel disse, ó, eu fiz lá, tenta resolver pra mim, tipo, fiz cagada, tenta resolver aí, e o Palmeiras foi, pagou, né, teve tudo isso, já do Dudu desde o começo, né, a gente lembra
aquele momento que a Leila aparece no Sport TV lá, ao vivaço, assim, tipo, claramente ela chamou os caras, vem aqui que eu preciso falar, falando dele, agora o Barros, né? Foi uma parada que deve ter pesado muito pessoalmente mesmo, assim, né? Acho que transcendeu a parte profissional da parada. Realmente esse lance da confiança que deve ter quebrado, mas até nos comentários em relação a esse do Abel, muita gente coloca igual, né? O que o Abel fez com o que o Dudu, muita gente coloca até pior em relação ao Abel. Mas foi uma situação muito complicada, lembro até hoje de quando foi anunciado a loucura que foi, abrir uma live que bateu, na época a gente nem fazia live, né, bateu 5, 6 mil pessoas, aí era mistura de cruzeirense com palmeirense, né, cruzeirense zoando a gente, palmeirense preocupado, foi uma loucura o que aconteceu, e eu acho que deve ter pesado muito na parte pessoal para os caras até hoje tratarem assim como algo que feriu, né? O do Abel, que ele chegou a assinar esse pré-contrato, você vê o Anderson Barros tratando quase que como natural, que ele até fala, pô, eu tô aqui há não sei quantos anos, né? E para mim é pesado, imagina pro técnico, já pro Dudu ele já tratou totalmente diferente. E lembrando que essa questão de ídolo ela é muito complexa pelo seguinte, né? Ou ídolo, ou você faz uma despedida bem feita, ou isso acaba virando um tribunal ali de quem errou, né? De quem fez mais, de quem fez menos, de quem errou. Acaba ficando essa discussão. Enfim, acho que o Dudu ele se queimou muito nessa questão do áudio, né? O Dudu especificamente ali gravar e vazar a conversa, talvez aí você fica meio queimado no sentido de bastidores de futebol, né? Tem a questão do Abel. Essa questão do áudio do Dudu acaba pesando. Eu tinha esquecido dessa questão do áudio do Dudu. Mas as situações, para mim, eu não sei se elas ficam parecidas. O que vocês pensam a respeito aí? Deixa nos comentários aí a questão tanto do Dudu quanto do Abel, das questões dos acordos, né? Porque foi um acordo. Tanto do Abel do Dudu foi um acordo, a gente não pode negar isso aqui nesse sentido, né? Mas a questão do áudio do Dudu era uma outra intenção ali, né? Já tinha uma outra intenção de ferrar pegar o Barros na contramão ali, né? E quando esse áudio vazou, o pessoal, inclusive, que acho que foi o pessoal da ESPN que divulgou esse áudio, pelo menos você mostrou ali uma postura do Barros muito correta, né? Muito correta na negociação do Dudu. Mas o que você pensa a respeito? Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. E vamos falar aqui sobre Piquerez, cara. Infelizmente, Piquerez rompeu o ligamento, força para ele aí, complicado, cara prestes na porta de uma Copa do Mundo. Mas vamos entender aqui para saber se dá tempo dele jogar ou não, tá? O Piquerez ele teve uma ruptura ligamentar no tornozelo, ele vai passar por cirurgia e isso muda até o planejamento do Palmeiras também. Essa lesão aí ela aconteceu no amistoso do Uruguai, pelo Uruguai, em Londres, né? Foi coisa de 10 minutos de jogo, foi uma entrada forte e aí o tornozelo dele travou, ele saiu na hora, ficou imobilizado ali, e quando o clube já fala nessa questão de ruptura e cirurgia, não é aquela torçãozinha, né? Não é aquele negócio que você resolve rápido, é uma lesão séria, que normalmente ali são meses de recuperação, não são 2 semanas. E aqui tem um detalhe de bastidor importante que dá para explicar aqui para vocês. O Palmeiras não vai cuidar disso sozinho. O Palmeiras vai ter o acompanhamento da Federação do Uruguai, com contato constante, né? Porque tem um objetivo claro aqui do Piquerez, que é voltar o quanto antes para não perder a Copa do Mundo. Só que aí tem aquela outra parte, né? Não é só o querer. O ligamento ali ele não vai negociar com a ansiedade do Piquerez. Mas é injusto demais, né, cara? Você vê, os caras convocam o jogador, usam o jogador, quebram o jogador e devolvem ao Palmeiras. Se vira aí, né? Se vira aí que essa é a questão. Não, e a entrada totalmente desproporcional para o amistoso, né, cara? E foi pior que ele torceu e o cara caiu em cima, né? E o Piquerez ele perdeu a Copa de 22 também ali por questões técnicas da época, o que para mim não faz o menor sentido, porque em 2022 tanto ele quanto o time do Palmeiras estavam jogando muita bola, né? Ele acabou ficando fora da Copa. E agora na cara do gol aí tem esse problema. Espero que consigam, né? Uma recuperação. É bem difícil imaginar, porque realmente está muito perto. Mas é muito triste para ele. E, mano, pelo amor de Deus, data FIFA é um negócio muito desgraçado, né? Especialmente perto da Copa, eu acho que os técnicos deveriam realmente levar só quem não tá certo, né? Esse cara aqui não vai. Porque Piquerez, pelo menos ao que eu entendo, já tava certo. Né? Deixa ele quieto ali, deixa ele de boa. E por fim deu ruim, né? E aí a gente vai ver quem que vai assumir esse lugar aí dele, que a gente tá vendo o Arthur se destacar nos últimos jogos aí. Parece que pegou a vaga do Jefté, e eu particularmente hoje confio mais no Arthur do que no Jefté, mesmo ele sendo muito jovem, só que ele vai ter que se provar, porque a gente logo tem aí um derby, né, a gente tem também logo pegar o Flamengo aí, alguns jogos difíceis até antes da Copa, e ele
entrar nessa. Eu imagino que seja ele, pelo que a gente viu dos últimos jogos, né? Não sei como que vai ser a questão do GFT, mas eu hoje apostaria no Arthur, eu acho. E a data FIFA ela serve para equalizar o jogo, né? Ela pega o time que tá bom, ela destrói, né? Ou ela faz os caras voltar mal, ou ela lesiona. Então, o data FIFA serve para equalizar o jogo aí no cenário nacional, né? E mais informações aqui da cirurgia do Piquerez. Quando é ruptura, operar geralmente é o caminho ali para você estabilizar tornozelo, né? Para você dar segurança, precisa acelerar o retorno ali com o mesmo risco, com menos risco de você ficar ali só dependendo do jogador tentar fazer medidas paliativas, né? Só que o que acontece aqui? O erro clássico é você tentar fazer esse cara voltar cedo, né? Compensar igual o Palmeiras fez com o Paulinho, né? E aí você dá aquela estourada muscular ou até a lesão voltar. E o Palmeiras já conhece bem esse filme aí. E, enfim, dentro de campo, o Abel ele vai ter que ajustar esse quebra-cabeça aí da esquerda, sem o Piquerez, você tem ali Arthur Jefté, como o próprio Erlan citou, e o Palmeiras vai ter que quebrar a cabeça nesse sentido. Então, talvez o time precise aí proteger mais esse lado, né? Precisa olhar essa questão aí, um volante cobrindo mais, né? Precisa ter ali um ponta mais, até mais disciplinado ali para fazer um retorno também. O Palmeiras vai ter que olhar essa questão tática aí do Piquerez com muita atenção. E cara, pode falar. Não, e bom ver como que vai ser essa recuperação para o segundo semestre. Talvez na janela, não era uma necessidade, mas talvez na janela ir atrás de um lateral esquerdo mais pronto, né? Vamos ver como que vai ser o desenvolvimento do Arthur e a recuperação do Piquerez, o próprio GFT, mas eu não sei, né? Tem que deixar as coisas muito claras. É uma parada que é imprevista, é um imprevisto também, não dá para culpar ninguém, não dá para culpar ninguém a não ser a seleção do Uruguai. Mas, enfim, e o jogador, né, que deu entrada no cara, né? Nossa, pelo amor, totalmente desnecessário, mano. O cara dá uma entrada nessa no amistoso, devia rolar umas punição, tá ligado? Tipo, porra, amistoso, mano, pelo amor de Deus. E ele entrou mesmo, tipo, não foi aquele, sei lá, aquela dividida, né, que sobra no pé. Foi realmente uma entrada ali totalmente desnecessária. Você acha que ele ainda volta e joga a Copa do Mundo, Orlando? Infelizmente, eu acho que ele não joga. O que você pensa? Porque é ligamento, né, cara? Ligamento. E quanto tempo você tem pra Copa do Mundo, cara? Não sei se dá tempo não, hein? Cara, eu acho bem difícil mesmo, porque realmente é muito perto, rola uma preparação antes, né? Você vai antes lá, você não chega direto na Copa do Mundo, tem um tempo antes. É realmente, e a gente tá no dia 30 de março, né, cara? Depois tem o mês de abril ali, eu acho que, se não me engano, a última convocação, pelo menos do Brasil, é ali no começo de maio. Então, eu acho, se ele for para essa Copa aí, eu falo para você, recuperação milagrosa. Agora eu fico pensando, para quem assistiu, quem é da época, quem assistiu o filme do Roberto Baggio, que ele teve uma lesão perto da Copa de 98, ele fez um milagre, a recuperação dele foi um tempo recorde, e aí chegou o técnico não convocou. Imagina isso, é que nesse caso a seleção uruguaia deve acompanhar e tal, né? Imagina o cara se recuperar e ele não for convocado aí, pelo amor de Deus. Né? Essa do Baggio eu não sabia. Acho que isso foi um pouco de raiva também de 94, né? Que você não vai, não, filho. Aquele pênalti que você mandou na lua, nossa, não pode ficar. É surreal, porque acho que foi o joelho, né? Quem acompanhou na época pode confirmar, mas eu vi no filme, que da época eu também não lembro. Mas ele lesiona o joelho, uma lesão até rara na época, assim, ele consegue, tipo, se recuperar num tempo recorde, ele fala com o técnico fala, ó, se você se recuperar, você vai, ele se recupera, volta a jogar, e os caras não convocam, cara, é uma sacanagem sem tamanho. E ó, do prazo, né? Prazo oficial aí do retorno do Piquerez, tá? Não tem um prazo oficial fechado ainda, mas dá uma estimativa para vocês aqui. Se alguém tiver mais informações aí, pessoal que é da área, né? Sintam-se à vontade para deixar nos comentários, tá? Não tem um prazo fechado ainda. O clube só confirmou a cirurgia, que vai acompanhar aí junto com a Federação Uruguaia. Mas para vocês terem uma noção realista aqui, tratando de futebol profissional, ruptura ligamentar e cirurgia no tornozelo. Para voltar a treinar com mais carga, para você correr forte, é de 10 a 12 semanas, cara. Infelizmente, eu acho que ele perde essa Copa. E ainda que ele volte, né? Ainda que ele volte, que ele fique ali, que ele esteja pronto no período pós-Copa. Será que vão dar uma chance para ele? Será que vão realmente chamar ele e falar, ó, Piquerez, vamos lá, vai. Tem que ter a questão do recondicionamento físico. Você vai dar essa chance pro cara, mesmo não sabendo que ele tá na sua melhor forma física, tá voltando agora de uma lesão. E aí, para voltar a jogar, isso aqui são estimativas aqui, isso aqui, as fontes que eu tô pegando aqui, ó, é do PMC, do PubMed Central, tá? Você pode ir lá no National Library of Medicine, que é uma biblioteca grande aqui de questão de tempo de retorno, informações muito médicas, né? Muito, muito precisas aqui sobre medicina. Então, ó, pode levar 16 semanas em média
4 meses, se você fizer ali a reconstrução do ligamento, isso pode variar. E para ele voltar inteiro mesmo, você falar, pum, tô zero, tá? Ó, confiante para sequência pesada, para correr, é de 5 a 6 meses. De 5 a 6 meses para o cara chegar. Então, se operar agora, fim de março, início de abril, deve ter operado já, e o retorno provável ali, ele fica para entre fim de julho e setembro, se for limpo. Agora, Copa 2026, você visando junho e julho, é corrida contra o relógio, né, cara? Dá para tentar, mas é no limite. É uma pena, né? Porque é um cara que tava firme ali, ó, tava na seleção do Uruguai ali, sonhando com Copa, né? A do Baggio, só para corrigir aqui, foi de 2022, ó, ele foi o joelho e foi cirurgia, ele conseguiu se recuperar em 77 dias, aí no final da temporada pelo Brett ele tava jogando bem, e os caras 2002, não convocaram. 2002. Eu falei 2022. Nossa, eu tô totalmente. Mas é 2002, né? Eu tinha falado 98, mas eu já me alonguei demais aqui. Mas é isso. E, cara, realmente, se der tudo certo, é um milagre na medicina. E o Piquerez tem uma força física absurda, acho que é um dos grandes fortes dele, né? Eu, quando eu machuquei hoje o tornozelo, eu fiquei 3 meses para andar, mas não compara o meu físico com o do Piquerez. Eu demorei 3 meses para andar, mano. Mas eu lembro até hoje, uma vez, o Zé Rafael, não sei se foi contra o Bahia, algum jogo que ele fez que o tornozelo machucado, depois ele postou a foto, o tornozelo roxo, assim, inchado, e ele jogou pra caramba no jogo, assim. Então o jogador, além de ter toda a estrutura, né, ele tem uma parte física privilegiada ali, que às vezes costuma ter essas coisas meio inexplicáveis pra gente que é, digamos, meros mortais normais, não tem esse condicionamento físico dos caras, né? Então pode ser que role um milagre físico aí pro Piquerez. Vamos na torcida aqui, porque é um cara que merece. Enfim, senhores, o que você pensa a respeito aí? Deixa nos comentários, dá o like no vídeo se você chegou até aqui. Muito importante, estamos de volta, hein? Agora se preparem aí, que vai ter vídeo quase todo santo dia. Quase todo santo dia a gente promete para vocês. E quarta-feira tem Palmeiras, hein? Quarta-feira tem Palmeiras e Grêmio, acaba a data FIFA e voltamos aí à nossa programação normal. Valeu, senhores, um abração para vocês, boa semana, bom começo de semana, bebam muita água. E é isso. Você tem alguma dica aí pro pessoal? Você que voltou de férias agora? Cara, eu volto a falar, eu falei isso quando eu voltei aqui, ó. Tirem férias quem puder, viu? Que ajuda. Não faça igual a gente que espera o olho ficar piscando aqui rápido, tá? Já quando puder, eu sei que nem todo mundo pode, mas quando puder, dá uma pausada aí que ajuda. Valeu, amigos. Abraço.